Sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da audiência pública de que fala o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diz aludido o dispositivo: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Esclarecemos aos presentes que a comissão de que fala o artigo 166, parágrafo 1º da Constituição Federal, é a comissão mista ou especial, que nesta casa é formada pelas comissões permanentes de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Pedimos ao senhor gestor da Unidade de Governo e Finanças do município, o senhor José Antônio Parimoski, que tome assento à mesa com seus assessores, caso estejam presentes. Pedimos aos membros da comissão mista que assumam seus lugares, de maneira a possibilitar as indagações ao senhor gestor no momento oportuno. Segundo os estudos elaborados pela Procuradoria da Casa, o senhor gestor, seus assessores e os senhores vereadores deverão limitar o tema desta audiência pública ao quesito cumprimento das metas fiscais deste primeiro quadrimestre. Por metas fiscais, devemos entender os temas pertinentes à arrecadação, receita em todas as suas formas, os que disserem respeito às despesas, os limites constitucionais e legais, por exemplo, folha de pagamento e crescimento do quadro de servidores, renúncia de receita e riscos fiscais. Dessa forma, não serão admitidas nessa modalidade de audiência pública quaisquer outras abordagens como metas físicas e serviços, obras, programas, convênios, etc., posto que essas matérias terão momento e instrumento próprio previsto em lei para a sua avaliação. Portanto, a matéria objeto dessa audiência será exclusivamente técnica, o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Indagações sobre temas estranhos a essa matéria serão indeferidas por esta presidência. Ainda a título de esclarecimento, informamos que a preferência para a elaboração de questionamentos ao senhor gestor é dos senhores membros da comissão mista. Todavia, se outras autoridades presentes ou ainda pessoas da assistência tiverem perguntas relevantes e pertinentes sobre o tema cumprimento das metas fiscais desse primeiro quadrimestre, esta presidência poderá deferir o questionamento para resposta do senhor gestor. Então, com a palavra, o nosso gestor de Finanças e Governo, José Antônio Parimoski. Presidente Foz. José Antônio, deixa eu só pedir uma licença, só para registrar a presença do Márcio Santiago e da Edneia, que fazem parte da equipe técnica da Unidade de Gestão de Finanças. Muito obrigado pela presença. Presidente Foz, muito bom dia a todos que nos acompanham aqui, senhores vereadores, Gustavo Martinelli, Cristiano Lopes, Márcio Pentecoste e o Valdeci Delano. Cumprimento a todos, cumprimento aos presentes, a minha equipe aqui também, os internautas que nos acompanham eventualmente pela transmissão da TV Câmara, enfim. Ontem à noite estivemos aqui nesta casa fazendo uma audiência pública da Lei de Diretriz Orçamentária de 2020, né? Ficamos quase 3 horas aqui apresentando todos os dados, né, daquilo que é o cenário econômico e quais são as perspectivas da arrecadação no próximo ano, da distribuição dos recursos nas principais políticas públicas para o próximo exercício, mostrando um pouco as dificuldades que existem com relação a esse cenário econômico que está travando o desenvolvimento do Brasil e que isso naturalmente implica e reflete aqui no orçamento do município, mas também mostrando que existe aqui políticas públicas que estão funcionando, atendendo o cidadão, na medida em que o orçamento público tem sido dedicado, tem sido destinado para cumprir as funções sociais essenciais. Como eu disse, a administração municipal, ontem à noite, resgatando um pouco do que foi aqui dito, a administração municipal tem claras prioridades, né? A saúde é a primeira delas, a educação, né? A educação de qualidade, a segurança e
o transporte. São as 4 linhas, são os 4 eixos principais de prioridades. Naturalmente, tem todas as políticas públicas para você cuidar, mas essas são as 4 ações principais, as linhas de ações principais da administração. Hoje aqui nós vamos falar um pouco das metas fiscais, do desempenho do primeiro quadrimestre, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal assim estabelece, a cada quadrimestre encerrado nós temos que prestar contas à população. Vou ser bastante breve, os quadros são quase que autodeclaratórios aqui, explicativos, como eu disse, acho que na audiência de ontem foi explorado muitos dos temas que são de interesse e quase são repetidos hoje aqui, porque nós estamos falando basicamente do desempenho da arrecadação e da distribuição dos recursos, mas cumpriremos aqui a nossa obrigação. E eu queria aqui, presidente, fazer um registro. Você fez uma consideração ontem que eu achei muito importante, né? É estranho que a gente vem, pelo menos, são 7 audiências públicas no ano, né? Onde, naturalmente, as pessoas têm oportunidade de fazer uma reflexão, fazer considerações, questionamentos, né? E a gente nota que tem alguns movimentos, né, que me parece configuradamente de natureza mais política, que não comparecem nas audiências públicas para fazer o bom debate, para fazer a reflexão daquilo que entende que não está indo bem, para fazer, inclusive, trazer, quem sabe, sugestões, e a gente não vê isso, né? É muito estranho esse posicionamento, que caracteriza, como eu disse, eu acho que mais um posicionamento de natureza política, desrespeitoso, inclusive, muitas vezes, desinteressado do interesse público. Claramente, para mim, não há interesse público nisso. E, quando a gente vem aqui para fazer o bom debate, fazer a discussão, apresentar os dados, cadê todo mundo que estava lá criticando? Permite uma parte? Pois não? Fica muito claro também que ontem nós tivemos uma audiência no período da noite e hoje pela manhã, então também dá para a gente comparar, não fica sem argumento falar que é de manhã ou à noite, enfim, tivemos 2 oportunidades de termos a casa cheia, com a população participando, e nós não tivemos essa participação. Então fica muito claro o movimento político que quer só destruir, não quer construir nada, então fica o registro. Muito bem. Permite uma parte também? Pois não. Mas eu venho a convir com você que é isso mesmo. As pessoas que têm interesse político na cidade, que vêm a essa casa, principalmente que ocupam a tribuna livre, então vêm, falam e vão embora de imediato. Não fica mais meia hora nessa casa. E nós, os vereadores, juntamente com a presidência, ficamos aí até o término, né? Respeitando, fazendo a coisa certa. E esses munícipes que vêm aqui só para criticar e perde as audiências públicas, onde eles podiam participar também diretamente com o senhor, como gestor de finanças e outros gestores, não vêm. Então eles perdem. Então é uma política assim ao contrário, né? Onde nós percebemos que o interesse às vezes é só eleitoreiro, principalmente nessa época. Eles utilizam dessa casa para fazer um trampolim político. Mas obrigado, senhor. Bom, dando sequência aqui, a nossa obrigação é prestar informação para o contribuinte, naturalmente prestar contas daquilo que é o uso do dinheiro público, né? Nós faremos isso tantas vezes quantas for necessário. Como eu disse, são 7 audiências públicas no ano, precedendo sempre as audiências públicas da Lei de Diretriz Orçamentária e da Lei Orçamentária. Durante o processo de elaboração, lá no Poder Executivo também tem audiência pública, né? Nós temos feito, inclusive, reuniões públicas para tratar de temas de interesse da situação do orçamento do município. Fizemos recentemente, no dia 27, uma última reunião, onde tiveram 3 vereadores presentes, né? E, novamente, né, esses movimentos também lá não estavam, né? Inclusive bastante dirigido àquelas questões que eles criticavam. Para esclarecer, nós devemos prestar satisfação para o contribuinte, para o cidadão, aquele que naturalmente quer ouvir aquilo que a gente tem para falar, não vamos entrar nessas divididas eleitoreiras ou eleitorais, ou seja lá qual for. Mas, enfim, dando início aqui à apresentação, nós vamos tratar objetivamente aqui do desempenho, né, dos indicadores fiscais que estão previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estamos aqui ao final do primeiro quadrimestre, comparando com o primeiro quadrimestre de 2018, a receita corrente líquida, que é a referência utilizada para a gente medir o desempenho da arrecadação e que naturalmente serve de parâmetro para a gente avaliar o comprometimento da dívida e de pessoal e encargos que vem logo abaixo. Em 2019, no primeiro quadrimestre, acumulado nos 12 meses, a gente tem 1,89 bilhão.
contra 1,79 bilhão de 2018, ou seja, há uma melhora, porém ainda pouco significativa do ponto de vista de superar o déficit orçamentário que nós temos, ainda em razão de dívidas que nós assumimos da gestão anterior, que naturalmente não fez uma boa gestão, políticas erráticas, políticas fiscais confusas, pedaladas, e que naturalmente nos levou a usar o esforço fiscal de 2017 e 2018 para fazer um saneamento das contas públicas, e agora, infelizmente, o nosso país ainda está patinando. Acabou de sair o PIB agora pela manhã, ontem à noite eu dei um quadro para vocês aqui, que a preocupação é que o PIB não está crescendo, não está avançando, e hoje saiu o primeiro trimestre do Brasil, menos 0,2, ou seja, o PIB não cresceu, ao contrário, nós temos um decréscimo do PIB, a produção industrial está caindo, que é uma notícia muito ruim para o Brasil, os serviços não conseguem preencher essa queda que a produção industrial está deixando, e isso naturalmente engrossa ainda mais a preocupação que a gente tem com o número de desempregados, com as pessoas que estão desalentadas ou que estão subempregadas. Isso é uma notícia muito ruim, confirma esse estado realmente de atoleiro que o Brasil se encontra. O Brasil precisa sair desse atoleiro e retomar o rumo do crescimento. E na hora que isso acontece, senhores, e reflete no orçamento do município, ajuda o município a resolver também os seus problemas e a avançar mais rapidamente na linha da solução daquilo que são as principais demandas da população. Com relação à dívida ante a receita corrente líquida, vejam, senhores, que no primeiro quadrimestre de 2019 é 17,55, ou seja, eu vou mostrar mais à frente aqui o estoque da dívida dividido pelo total da receita, dá 17,55, e no primeiro quadrimestre de 2018 era 19,35. Ou seja, a gente tem um baixo nível de endividamento, né? O município de Jundiaí ele pode contrair dívidas até 120% do total da receita corrente líquida, lá a primeira linha. Naturalmente que nós não iremos jamais chegar nem perto dos 120, porque é um valor muito elevado, mas o nível que nós temos hoje é um nível extremamente controlado, é aquele bom investimento, é a família que está cuidando do orçamento doméstico, pagando as contas em dia e ainda tem capacidade para fazer um empréstimo para poder comprar um bem, para comprar um imóvel, para comprar um terreno, para comprar uma casa, ou para comprar um carro, enfim, ou comprar um equipamento novo para a residência. Estou fazendo aqui uma avaliação paralela para entender que a Prefeitura está com as finanças em ordem e hoje, naturalmente, ela tem capacidade de buscar essa operação de crédito. Nós acabamos de contratar a operação de crédito de 163 milhões do Finisa, acabou de sair agora pela manhã os 9,8 milhões, que era o que faltava sair de autorização da STN para a compra de equipamentos, viaturas para a segurança pública, viaturas para a área de trânsito, equipamentos, né, que vão ser modernizados, os centros esportivos, vereador Gustavo, né, que você é uma pessoa que acompanha, você, vereador Cristiano, vereador Fauás, que são temáticos também um pouco na área de esporte. Nós temos uma boa indicação para que os nossos centros esportivos passem, alguns deles por recuperação, alguns que estão aí com prédios, inclusive deteriorados, como é o caso do Romão de Souza, por exemplo, tem uma sala de ginástica muito ruim lá, que vai ser recuperada, o vereador Márcio já cobrou isso inúmeras vezes. Nós vamos fazer a recuperação dela, vereador. Nós temos agora, com a certeza de que o Finisa sairá, recursos para poder fazer essa recuperação e também dotar os centros de equipamentos necessários para poder fazer lá o uso comunitário pela população, enfim. Então, são boas notícias que chegam. E isso vem à razão do endividamento positivo, ou seja, do endividamento bom, aquela dívida boa, a dívida que vai trazer serviços novos à população. Pessoal e encargos, nossa maior preocupação sempre, né? Até 2012, nós gastávamos 35% da receita corrente líquida, na gestão anterior, infelizmente, foi elevada para 46%, 11 pontos percentuais acima, sem com que houvesse sustentação de crescimento da economia para sustentar esse crescimento. Mas, enfim, em 2019, no primeiro quadrimestre, nossa aplicação, o total gasto com pessoal nos 12 meses, ante a receita corrente líquida de 44,46%, e no primeiro quadrimestre de 2018 é 43,74%. É óbvio que tem um acréscimo, também vocês vão ver o número de servidores, tem um pequeno acréscimo, a gente conseguiu repor mais rápido agora, porque o primeiro ano foi muito difícil, e naturalmente tem o reajuste que é concedido para o servidor público, ainda que seja a reposição da inflação. Nós temos um volume significativo e isso faz um impacto, que a nossa folha de pagamento chega a quase a 60 milhões mês. Então, tem um impacto significativo aqui. Mas nós estamos aqui controlados,
reduzindo esse percentual para que ele não ocupe mais espaço fiscal, porque nós temos que gastar só aquilo que a gente arrecada. É isso que serve essa tábua de indicadores aqui. E resultado primário? O resultado primário, nada mais, nada menos, né, é o resultado que demonstra que o total da receita tributária que o município vem oferindo, né, tirando as receitas financeiras, que você não pode computar, deduzidas as despesas, que não são despesas financeiras também, é suficiente para ter ali uma sobra, que a gente chama de uma poupança, para a gente poder honrar o serviço da dívida, pagar os juros dessa dívida que eu falei e, naturalmente, amortizar essa dívida ao longo do tempo. Então, esse é o demonstrativo que a gente vem apresentar aqui hoje para os senhores. Pode passar, por favor. Abrindo um pouquinho o quadro da receita, aqui, o que significa esse quadro, senhores? Da receita total, a meta do orçamento, que é a primeira coluna, 2.373, no primeiro quadrimestre nós realizamos 35,91%, ou seja, os 852 milhões dividido pelos 2.373 dá uma execução de 35,91, ou seja, nós estamos aqui, na nossa avaliação, dentro da execução razoável daquilo que foi estabelecido por orçamento. Pode passar. Esse quadro compara os dois períodos, o primeiro quadrimestre, né, os primeiros 4 meses de 2019 contra os primeiros 4 meses de 2018. Né? Aqui mostra que houve uma elevação, ainda que seja nominal, não é uma elevação que a gente pode... e, de novo, nós estamos comparando duas fotografias aqui. O ideal é que você compare ano contra ano, porque você tem o ano fechado e aí você vai entender melhor o que está acontecendo com essa arrecadação. A nossa expectativa é que a arrecadação desse ano tenha uma frustração de quase 5 a 6 pontos percentuais, né? Ou seja, nós vamos ter menos 100 milhões de reais de arrecadação daquilo que nós estimamos. Isso só em razão do não crescimento da economia. Né? E é óbvio que esses números aqui, quando você bate uma foto, eles ainda não espelham isso. Tá? Por quê? Porque você está pegando, principalmente no primeiro trimestre do ano, onde você tem a elevação da arrecadação, em razão da arrecadação de IPTU, muita gente, 40% dos contribuintes acabam pagando à vista, você tem o IPVA, que as pessoas acabam pagando e entra no começo do ano, e depois a arrecadação, naturalmente, volta na sua linha contínua, na sua linha mais normal, e aí lá na frente, quando você fecha o ano, você consegue observar melhor e, naturalmente, vai acabar ficando perto daquilo que a gente tem projetado mesmo. Pode passar? Pode pular esses gráficos, eu não vou ficar repetindo gráficos aqui para não cansar os senhores. Tá? Aqui são os 5 principais itens da receita orçamentária do município. O ICMS, que representa cerca de 33% do total da nossa arrecadação. O ISS, que é a nossa segunda melhor fonte de arrecadação, é o Imposto sobre Serviço. O IPTU vem na sequência, que representa só 8% da nossa arrecadação. E depois vem o Fundeb, que é um fundo direcionado para os gastos e os investimentos específicos em educação, e o IPVA, como eu disse para vocês. Então, no primeiro quadrimestre aqui, essas receitas, que significam mais ou menos 60% do total das receitas tributárias que a gente arrecada, elas tiveram uma execução em torno de 37%, ou seja, está dentro, um pouquinho acima da meta, como eu disse. No primeiro trimestre, as coisas parecem melhor do que o ano depois de fechado. Pode passar, por favor. Pode passar. Nas despesas, a mesma coisa. Nós temos aqui, da meta orçamentária de 2.373, na despesa, veja os senhores, nós temos uma execução um pouco menor, porque a execução da despesa, a despesa tem 3 fases, né, senhores, para quem está nos acompanhando. Nós temos primeiro que empenhar os recursos, né, depois nós vamos liquidar os recursos. Liquidar o recurso significa o seguinte: na hora que você está fazendo uma obra, por exemplo, a hora que você recebeu a medição mensal daquela obra, de execução de parte dela, o gestor liquida a despesa, ele valida aquela nota em razão da medição apresentada. Depois de liquidada a despesa, ela é paga. Né? Então, esse processo é um pouco mais lento, por isso que está na execução aqui em 27% do total daquilo que é a meta do orçamento no primeiro quadrimestre. Mas, de novo, nós estamos olhando aqui para uma fotografia, ou seja, nós estamos batendo uma foto de 4 meses do ano que vai ter 12 meses. Pode passar, por gentileza? Aqui é o comparativo dos 2 períodos iguais, 2019 versus 2018, que mostra, né, uma execução orçamentária, né, bastante equilibrada. Pode passar, eu vou explicar mais à frente, pode passar esses gráficos, enfim. Aqui são as 5 principais despesas, né, que a administração tem
como eu disse, as prioridades, a educação, a saúde, a previdência social, naturalmente, é um recurso significativo que é usado para financiar o regime próprio de previdência do servidor, e urbanismo e administração, ou seja, esses são os principais 5 itens principais. Foi executado aqui nesse primeiro período, né, nesse primeiro quadrimestre, 27% do total da meta que está estabelecida no orçamento. Pode passar, por favor? Pode passar. Essas despesas significam quase 80% do total de todas as nossas despesas. Esses 2 números, o que é importante mostrar para os senhores aqui, que a gente hoje, como eu disse, só gasta aquilo que a gente arrecada. Quando o sinal de baixo é maior que o de cima, é sinal que nós estamos indo para o déficit. Se nós estamos indo para o déficit, nós vamos impor ao contribuinte mais sacrifício. E não é o nosso caso. Hoje nós temos um equilíbrio, nós só gastamos aquilo que arrecadamos. Se a receita cresce 10, nós vamos gastar no máximo 10 de despesa, não vamos aumentar a despesa. O prefeito tem uma escala de prioridades muito clara. De novo, eu vou repetir aqui, nós estamos investindo na melhoria do sistema de saúde, esse investimento é contínuo, não se resolve todos os problemas de uma vez, mas os equipamentos novos que nós estamos reformando e melhorando, e naturalmente trazendo mais profissionais, que é o grande pulo do gato para atender mais gente, mais rápido e mais eficiente, isso tem funcionado muito bem. A gente consegue fazer tudo? Não, mas a gente tem um plano, um programa que está se desenvolvendo continuamente e que vai dando respostas naqueles que são os principais desafios. A educação é a mesma coisa. A educação, diferente da saúde, você tem que impor qualidade, né? Nós já temos um IDEB hoje na educação, que é o IDEB que nós devíamos alcançar em 2021, ou seja, nós estamos aqui adiantados no Brasil quando a gente olha em termos daquilo que são os resultados. Mas você não pode deixar de continuar fazendo os investimentos na valorização do profissional, né, na formação do profissional, que é importantíssimo para ele melhorar o processo de aprendizado, e é óbvio, é muito importante a gente também olhar o processo de aprendizado se ele está dando resultado. E o resultado do IDEB é para a gente a comprovação, é a atestação mais clara de que o nosso sistema educacional aqui é extremamente eficiente. Pode passar, por gentileza. Vamos para os limites, por favor? Bom, como eu mostrei lá no começo, eu comecei mostrando os números e eu estou agora falando um pouquinho de cada um daqueles números, da receita, da despesa. Agora eu vou falar dos limites de despesa com pessoal e da dívida, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, para pessoal, estabelece um gasto máximo de 54% da receita corrente líquida e um percentual de prudência, que a gente chama, de 51,3%, né? É 95% do total. A gente chama de limite prudencial. Quando o gasto bate naquele limite, o administrador público precisa interromper o crescimento da despesa e, nos 2 quadrimestres seguintes, ele precisa reduzir a despesa de pessoal. Daí, a gente não poder estar aumentando a despesa com o pessoal sem ter lastro. Aí a minha preocupação no período passado, que eu me referi há pouco aqui, onde a gente tinha queda da arrecadação e crescimento da despesa. Não se sustenta isso. É mais ou menos uma família que está ganhando R$1.000 por mês e está gastando R$1.500. Não vai dar certo, não vai conseguir. Se tiver uma poupança de 500, vai torrar a poupança, né? No próximo mês, se continuar gastando 1.500, vai ter uma dívida de 500 já. Então, isso precisa ser muito bem equilibrado, muito bem controlado, para que a gente não saia do esquadro daquilo que são os limites estabelecidos na lei. A lei, ela impõe um termômetro. Se tiver com febre, ela acende o sinal amarelo, ou seja, tem problemas ali. Vamos investigar qual é o problema, diagnosticar e tratar. E a dívida, a resolução do Senado estabelece, como eu disse lá atrás, que nós podemos contrair endividamento de até 120% da receita. Naturalmente é um valor muito alto, de 1.800, ou seja, nós naturalmente não chegaremos nesse valor. Pode passar. Pode passar. Aqui é a evolução da receita corrente líquida, que é o nosso referencial para a gente ver quanto a gente tem de arrecadação líquida na receita, né, de 1.889, que eu mostrei lá atrás. Aqui está a forma de cálculo, para as pessoas que estiverem interessadas. Pode passar. E aqui a gente olha para o limite da despesa com pessoal, ou seja, nós temos no primeiro quadrimestre, que pega naturalmente os 12 meses anteriores a 2019, e aí nós estamos aí com uma despesa de pessoal de 839 milhões, o que dá 44,46% da receita corrente líquida. Ou seja, nós estamos abaixo daquele limite e controlados. E muita gente, inclusive, me perguntava, vereador Foz,
Poxa, mas então a gente pode chegar em 51? Não. Para você chegar em 51, você vai precisar cortar outras despesas. Como é que a gente corta despesas de hospital, de saúde, de educação, enfim, da manutenção da cidade? Não há mágica. Tá? O limite é para aqueles que estão naturalmente próximos dele, não podem ultrapassar. Mas se nós ficarmos aquém do limite, é muito melhor, porque aí você consegue ter capacidade de, ainda se você conseguir, hoje infelizmente a gente ainda não consegue, poupar recursos do orçamento para investir. Hoje nós estamos tendo que buscar a operação de crédito. A partir de 2022, nosso planejamento é de que nós passaremos a ter alguma capacidade de investimento com recursos do Tesouro. É óbvio, nós estamos contando a partir do ano que vem que o Brasil retome o crescimento da economia. Pode passar. Aqui mostra, inclusive, o que eu dizia agora há pouco, né? A média de gastos de 2012 para trás era de 35%. Agora, no período da gestão anterior, foi para 45%, ou seja, 10 pontos percentuais acima. É muito dinheiro. E, infelizmente, no momento onde a arrecadação estava caindo, que não poderia ter sido elevado essa despesa. Mas, ok, entendemos, nós estamos aqui para administrar, não estamos aqui para ficar olhando para o retrovisor, e estamos fazendo a gestão de maneira com que tenhamos controle absoluto, ou seja, tanto é que a despesa tem se mantido próximo do patamar de 45, 44, e esse é o patamar que a gente tem administrado. Pode mudar? Aqui, em 2019, nós temos no primeiro quadrimestre 7.803 funcionários, ou seja, as pessoas falam, poxa, mas tem muito cargo em comissão. Nós tínhamos tínhamos 451 cargos em comissão até 2016, lá está 201, porque os cargos, na verdade, já tinham sido descarregados, ou seja, o prefeito anterior já tinha exonerado parte dos comissionados, enfim, já sabia que não tinha ganho a eleição e exonerou. Mas nós tínhamos cerca de 450 cargos em comissão e hoje a gente tem 260, ou seja, houve uma redução de mais de 30% do volume do cargo em comissão, e ele não significa 3% do total, né? A grande força de trabalho são os estatutários mesmo. Pode passar. José, pode passar. Oi. Os cargos comissionados, 261 cargos comissionados, 20% são ocupados por cargos de carreira. Cargos concursados. Isso. Funcionários concursados. São 320 e 260 são comissionados puros, né? São 16 gestores, ou seja, os gestores são agentes políticos, que na linguagem mais comum, realmente também conhecidos como comissionados, mas os comissionados contratados para direção, assessoramento e chefia totalizam 261 puramente comissionados, e os outros todos não estão lá como comissionado porque são de carreira, ou seja, a gente inclusive tem uma economia quando nomeia um cargo em comissão de carreira, né? Por quê? Porque ele vai ocupar uma função de direção, assessoramento e chefia, porém eu vou só pagar a diferença, a complementação, por ele exercer um cargo de chefia, de direção, né? E isso nos ajuda naturalmente a ter a promoção do desenvolvimento dos servidores internamente falando, ou seja, você tem a continuidade das políticas públicas. Aqui tem o comparativo do primeiro quadrimestre desse ano com o ano, ou seja, estamos ali pareados, ou seja, basicamente o mesmo número de servidores, 7.803 contra 7.819. Pode passar o limite com a dívida. Veja, senhores, da receita corrente líquida, nossa dívida, o estoque da dívida é de 331 milhões de reais, o que compromete só 17,55% da receita corrente líquida. Ou seja, nós estamos muito aquém daquilo que é o limite. De novo, aqui a gente tem, infelizmente, um acréscimo de dívida em 17 e 18 em razão das dívidas que nós herdamos da gestão anterior, dívidas previdenciárias, eminentemente, né? Não tem dívida aqui, o que eu chamo a boa dívida está entrando agora, que nós estamos contratando Finisa para fazer investimentos em equipamentos públicos, infraestrutura, população. Pode passar. Aqui mostra um pouco a trajetória, né, desse percentual. Em 2016, né, o governo municipal de Jundiaí acabou recebendo em razão até de uma mudança da legislação federal, houve uma mudança do cálculo dos juros do refinanciamento, e nós acabamos tendo quase que uma anistia daquilo que era a dívida com o Banco do Brasil, o refinanciamento,
E, infelizmente, depois, aí, em razão das pedaladas de Prejum e mais dívidas que foram consolidadas e que não foram pagas, nós tivemos que reconhecer, parcelamos em 200 meses e hoje a gente paga a parcela absolutamente, regularmente em dia, enfim, sem qualquer tipo de prejuízo e temos um controle absoluto sobre o endividamento do município desde então. Pode passar. Resultado primário, pode ir para a segunda tela, por favor. O resultado de um quadrimestre contra o outro mostra aqui, ou seja, que a gente tem um resultado primário de 188 milhões no primeiro quadrimestre contra 135 do quadrimestre do período de 2018. De novo, nós estamos falando de uma fotografia de um quadrimestre, mas aqui demonstra que a gente tem aqui um colchão entre o que a gente arrecada, tirando as receitas financeiras, né, e as despesas financeiras, que a gente tem um colchão suficiente para demonstrar que a gente tem capacidade de honrar os compromissos financeiros assumidos. Ou seja, é um atestado que Jundiaí é bom pagador. Pode passar. Aqui é o gráfico só daquele quadro que eu mostrei para os senhores, pode passar. E o último quadro que eu apresento aos senhores, esse número do resultado nominal, quando ele é negativo, significa que o município está liquidando parte da sua dívida, ou seja, quando o número é negativo, ele mostra que o município está reduzindo o seu endividamento, que naturalmente, se você está contraindo empréstimo e pagando ele em dia, esse número tem que ser negativo. E o nosso primeiro quadrimestre, 2019 contra 2018, mostra claramente isso, ou seja, nós estamos num caminho absolutamente de controle, assegurando aqui com que tudo aquilo que a gente está contratando, hoje a Prefeitura paga absolutamente em dia, novamente, como nós sempre administramos, nunca deixamos de pagar um título em dia, não temos nenhum tipo de problema hoje com nenhum fornecedor, enfim, nós estamos absolutamente dentro da política fiscal, que é a política mais conservadora, mas é a mais segura para que não traga prejuízo para o município. E, de novo, nossa perspectiva é recuperar a capacidade de investimento do orçamento do município de Jundiaí. Presidente, Foz, vereadores, eram essas as considerações que eu queria fazer. Os resultados estão aí. Enfim, para aquelas pessoas que ficam em dúvida, muitas vezes, né, confundidos até por fake news e por movimentos que não têm nenhum tipo de compromisso com o interesse público, né, que só ficam fazendo baderna e não ajudam a melhorar o nosso Brasil, fica aqui o respeito pelo nosso contribuinte, que merece a informação correta, real. Ela está disponível no Tribunal no portal da Transparência. Aliás, todos os nossos dados estão no portal da Transparência. Nós, inclusive, ano passado, fizemos um guia de finanças que traduz um pouco numa linguagem mais simples. A linguagem de finanças, de orçamento, ela é muito árida, é muito complexa. Aquele guia de finanças também está disponível no portal, em versão eletrônica, pode ser baixado no aplicativo do celular. Ele mostra quanto se arrecada, quanto gasta, para onde vai, enfim, divide, de maneira mais simples para o cidadão entender para onde está indo o dinheiro público dos impostos que ele paga. Isso a gente está fazendo, vamos fazer a versão 2018 e vamos continuar fazendo esse programa de educação fiscal que dá condições para que o cidadão acompanhe o uso do dinheiro público e fiscalize o uso do dinheiro público, e isso é extremamente importante, junto com essa casa, que é o papel primordial do Legislativo. Muito obrigado, eu fico à disposição. Obrigado, José Antônio Parimossi, pela explanação. Registrar a presença aqui do vereador Márcio Cabeleireiro, vereador Gustavo Martinelli, Cristiano Lopes, Valdeci Vilar Mateus, que é o presidente da Comissão de Justiça e Redação, e o Marcelo Gastaldo, de Finanças e Orçamentos. Algum vereador gostaria de fazer alguma colocação? Tudo em ordem? Então, agradecer aqui ao público presente, agradecer a todos que nos acompanharam em casa, cumprimentar a nossa diretora de Finanças aqui, a Andréia, por toda a ajuda, o Lucas também, e a toda a parte de comunicação. Então, está encerrada essa audiência pública. Muito obrigado a todos por terem acompanhado.